Podcast Três Irmãos na área, quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Chorró. Na minha frente, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, o Borracha. Na mesa operando, nosso diretor, Pedro Henrique. E aí, Robertinho, tudo bem? Fala aí, meus irmãos, beleza? Rapaz, que final de semana abençoado, hein? A gente começou Caraca, moleque. da melhor forma possível, hein? A gente veio sofrendo as lamentações na estrada aí pra chegar aqui, foi uma viagem bem sofrida. E agora a gente vai entender por que do sofrimento das pessoas, se isso vale, se isso não vale. Porque o que a gente acha que é um sofrimento grande, às vezes é só uma passagem pequena perto do sofrimento real de várias outras pessoas. E a gente está aqui com pessoas que realmente vivem muito próximo de uma galera que realmente tem um sofrimento muito grande, que é a menos favorecida da sociedade, né? A classe mais pobre. Nos bastidores a gente estava conversando sobre isso, eu vou te falar, depois eu quero que você veja as imagens que o padre Thiago registrou, incrível. Inclusive já até anunciei aí. Aí, ó. Obrigado, padre Thiago, mais uma vez aqui na nossa casa. Amém. Muito obrigado pelo convite, pela possibilidade. Fico felicíssimo de poder estar aqui e partilhar com vocês. A gente fez um episódio incrível, né? Pra quem tá chegando agora. O pessoal adorou, viralizou. O testemunho do padre Thiago é maravilhoso, né, Albertinho? Eu contei isso pra minha mãe, assim, e olha que já tem muitas histórias que passaram aqui dentro, a gente já ouviu milhares delas. Sempre histórias muito fortes, muito impactantes, mas as suas, pelo menos uma em especial pra mim, foi uma das mais bonitas que eu já ouvi. Puxa vida, obrigado. E agradecer também, terceira vez na nossa casa agora, hein, Padre Júlio Lancelotti. Já pode pedir a música. Que honra receber o senhor aqui, viu? Já é a terceira vez. Terceira vez, o senhor é um exemplo pra gente aqui. Então, 3 vezes obrigado. Essencial o senhor vir aqui, viu, Padre Júlio? O senhor ensina muito pra gente, muito mesmo, assim. Às vezes eu paro pra pensar do dia que o senhor veio pra cá a primeira vez, o quanto eu mudei de lá pra cá. A forma que eu tento olhar as pessoas, a forma que eu tento olhar os menos favorecidos da sociedade, né? E a importância do nosso trabalho, né? Porque a gente tem que se atentar a isso, né? Senão eu acho que a vida não faz sentido. Uma das coisas importantes é não perdermos a sensibilidade. E como aquela cantora tão querida da América Latina, acho que é a Mercedes Sosa, que diz que a dor, eu não seja indiferente à dor. Que eu não seja indiferente. Então, se tornar indiferente, insensível à dor do próximo, especialmente quando ele está numa situação de opressão, de sofrimento, de abandono. Por isso que para nós está sendo tão importante a exortação apostólica do Papa Leão XIV de Lexi Te, que quer dizer amei-te. E ele começa essa exortação a partir do capítulo 3, do versículo 9 do Apocalipse, que diz: eu te amei, diz o Senhor, a uma comunidade cristã que, ao contrário de outras, não tinha qualquer relevância ou recurso e estava exposta à violência e ao desprezo. Tua força é pequena, por isso eu te amei. Não ama porque é importante, porque é grande, porque tem relevância, mas justamente te amei porque ninguém te ama, ninguém te quer. Puxa vida. Muito forte isso, né? E essa pegada que o documento traz é uma inspiração para nós de nos aproximar cada vez mais do Evangelho, né? Porque, na verdade, ele reforça uma característica que tem que ser a essência do cristão, né? A preferência, né? A preferência pelos mais pobres. E como, né, o Padre Júlio lia agora no início, a gente percebe uma sociedade que cada vez mais age como Pilatos. Diante da injustiça social, diante dos pobres, diante dos sofredores, eu lavo minhas mãos. Não quero me comprometer, não quero correr atrás, não quero ajudar. E, na verdade, não só fica indiferente, como às vezes adquire ódio, por exemplo. Né? Começa a desejar, tomara que morra, que aí é menos um peso social, menos uma estrutura. E a gente vê o Papa Francisco, né, desde dos seus documentos, ele já dizia que agora nós vivemos um sistema social em que ele já nem está preocupado mais em escravizar o pobre. Agora ele quer deletar o pobre.
porque se tornou poluição visual, porque é um peso à estrutura social, é um peso aos impostos. Então, agora o movimento, principalmente agora com a tecnologia, com a inteligência artificial e tal, as pessoas vão se tornando cada vez mais descartáveis. E esse é um grande problema. Começa com a indiferença, vai se tornando daqui a pouco a falta de necessidade, o desejo que morra ou que desapareça. Então esse é um perigo muito grande, um sentimento generalizado que a gente tem percebido. Você sabe que você falando tudo isso e usando essa imagem, o Papa Francisco falou que a gente não pode perder a capacidade de poesia e que a gente não pode perder a possibilidade de ser poeta e de fazer poesia. Ele diz que isso nos torna muito endurecidos. É interessante essas visões do Francisco. E aí, nessa tua imagem de lavar as minhas mãos em relação a quem sofre, nós queremos dar o passo de, ao invés de lavar as nossas mãos, nós lavarmos os pés de quem sofre. Então, esse é o deslocamento do cristianismo. De um Pilatos que lava as mãos para dizer eu não tenho nada a ver com isso, de um Jesus que lava os pés dos discípulos e ensina a servir. E eu quero aproveitar, inclusive, partilhar. Hoje de manhã tive a oportunidade de conhecer melhor, né, o seu projeto, né, junto com os voluntários, e eu assisti essa cena agorinha de vir para cá. Eu assisti o Padre Júlio, abaixado, lavando o pé de uma pessoa visivelmente em situação de rua. E eu fiquei olhando aquilo, e o documento, inclusive, ele fala assim, que não é só um assistencialismo, é você olhar para ele como um igual. Então, tipo assim, de você vê-lo como ser humano. Às vezes algumas pessoas têm até um sentimentalismo, olha, ai, né, que triste, que sofrimento, mas não faz nada. Então, é partir, né, é sair desse sentimentalismo e ir para a ação. Que transforma, que lava o pé de uma pessoa, que a vê como ser humano, que a vê como igual a nós, porque não adianta só a gente dar o alimento se a gente não dar também a dignidade, se a gente não der também a possibilidade de sair do lugar que ela se encontra, entendeu? Porque a ideia de todo esse projeto não é ser um assistencialismo, é ser um caminho. E aí uma moça que estava lá, né, voluntária também, ela falou para mim assim, ninguém sai daqui sem uma resposta. Eu achei isso muito legal. E ela falou que atende cerca de 500 pessoas por dia. E aí ela falava assim, a gente aqui dá orientação, por exemplo, para poder acessar o Gov, para poder ver a questão de documento, de benefícios, etc. Tem acesso lá dentro, né, à internet, para eles poderem acessar a internet, ouvir música. Tem biblioteca, né, tem muita coisa. E então, tipo assim, não é um assistencialismo, é realmente um cuidado, e tudo isso por amor. E nós vamos ter podologia também. Olha só que um legal. Projeto que se chama Os Pés de Cristo. Porque os pés dos moradores de rua é muito machucado. As unhas, você não consegue imaginar de que lado você vai olhar. Então precisa ter um atendimento técnico de podologia. Aí nós dizemos, mas isso tudo muda o quê? Na estrutura social não muda nada. Mas é uma denúncia, e isso diz aqui o documento de Lexité, mas antes eu queria até fazer um parêntese daquilo que você estava comentando. Quando eu lavo os pés de um deles, aí vem os comentários e diz, mas Jesus não usava luva, você está lavando o pé dele de luva. Aí se eu lavo sem luva, alguém diz, mas isso não está certo, você não deveria de pôr a mão sem luva, porque é risco para você e para ele também. Então, aí tem os haters profissionais que se você está de luva, Jesus não usava luva. Se você está sem luva, você é irresponsável, tá dando mau exemplo, porque está cuidando da pessoa sem luva. Nesse projeto nós queremos ter a cadeira de podologia com a estufa e toda a aparelhagem para realmente cuidar dos pés dessas pessoas. E isso é, de certa forma, uma denúncia, quando você cuida daqueles que ninguém cuida. Quando você pensa nos detalhes da vida de uma pessoa que para a sociedade é um detalhe, que deve, como o padre Tiago lembrou, desaparecer. Da insensibilidade a somente um pequenino passo para a agressividade.
Então, eu passo a ser insensível e a minha insensibilidade não faz desaparecer o incômodo, aí eu passo para a agressividade, que é o que nós estamos vendo, uma epidemia no Brasil de cidades como Florianópolis, como agora em Belo Horizonte foi aprovado também na Câmara Municipal, um projeto de que quem chegar na rodoviária não tiver emprego, lugar para ficar, endereço, vai voltar. Volta. E aí com um discurso pseudo-humanista, volta para onde ele tem vínculo. Só que esse mesmo projeto não funciona nos aeroportos, só nas rodoviárias. Porque os pobres não vêm pelo aeroporto. Algumas vezes eles vão vir de carona ou a pé, mas especialmente na rodoviária. Agora você imagine se quando o conde Francisco Matarazzo chegou em São Paulo e dissessem para ele: você tem endereço, você tem emprego aqui, então vamos te dar passagem de volta para a Itália. E assim, quantos de nós temos nomes de pessoas imigrantes? E quem construiu São Paulo? O povo nordestino? Se todos que chegaram aqui sem emprego para trabalhar na construção civil tivessem sido mandados embora. E voltando aqui a Dilex T, no número 92, eu queria ler para você ver que coisa importante que diz aqui, diz: é necessário, portanto, continuar a denunciar a ditadura de uma economia que mata e reconhecer que enquanto os lucros de poucos crescem exponencialmente, os da maioria situam-se cada vez mais longe do bem-estar daquela minoria feliz. Tal desequilíbrio provém de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. Por isso negam o direito de controle dos estados, encarregados de velar pela tutela do bem comum. Por exemplo, no Brasil não passa a taxação das grandes fortunas. É uma proposta que haja taxação das grandes fortunas para diminuir a desigualdade. E uma coisa, eu estava até olhando outro dia para poder aprender melhor sobre dados, 50% do PIB nacional se concentra na mão de 1% da população brasileira. E, por outro lado, 35,2% da população recebe de um salário mínimo para trás. Menos que isso, 35%, tipo, é muita gente, sabe? Então, a desigualdade social é estrutural no Brasil. Inclusive, o próprio Papa fala aqui no documento que a desigualdade social é um dos maiores alimentos para a violência, por exemplo. Né? O desejo, né, de qualquer modo para que se seja feito algum tipo de igualdade. Então, a gente precisa... Para resolver o problema, por exemplo, da violência, a gente precisa resolver o problema da desigualdade. Sim. Empregos mais justos, salários muito mais justos, né, oportunidades iguais. A gente falou isso recente num episódio, Padre Thiago. Um amigo nosso fez uma análise da industrialização do Brasil, que já é baixa perante os países mais desenvolvidos, né? A gente tem uma industrialização muito baixa. E os piores lugares hoje no Brasil, onde a industrialização está abaixo da média nacional: Rio de Janeiro, Caramba. Salvador e Belém. Ou seja, as capitais onde o índice de indústria de transformação é o mais baixo do Brasil também são os mais violentos. É equivalente às capitais mais violentas do Brasil. Exatamente. E ninguém fala disso. Né? Não tem investimento. Agora, esse trecho que o padre Júlio falou é interessante. Quando saiu essa carta do Papa Leão, padre, eu peguei exatamente esse trecho que o senhor acabou de ler aqui, recortei e coloquei num grupo de amigos, onde a maioria desse grupo são católicos, sabe? São pessoas que vão na missa toda semana, estão lá, tira foto com frei, posta na rede social, mostra que tá lá. E eles fecharam os olhos, assim, sabe? Ninguém quis comentar nada dessa carta. Porque os textos aqui, de certa forma, são muito incômodos. Só
terminando aqui, diz: por isso negam o direito de controle dos estados encarregados de velar pela tutela do bem comum, como, por exemplo, agora a porcentagem de pessoas que não vão pagar imposto de renda, porque foi aprovado a isenção a partir de R$5.000, é muito grande, é cerca de 78% em alguns estados. Instaura-se uma nova tirania invisível, às vezes virtual, que impõe de forma unilateral e implacável as suas leis e as suas regras. Embora não faltem diversas teorias que tentam justificar o estado atual das coisas ou explicar que a racionalidade econômica nos exige esperar que as forças invisíveis do mercado resolvam tudo. A dignidade de cada pessoa humana deve ser respeitada já, agora, não só amanhã. E a situação de miséria de tantas pessoas a quem é negada essa dignidade deve ser um apelo constante à nossa consciência. Isso são palavras do Papa Leão. E que encorajador isso, né? E é interessante que a gente percebe desde da Rerum Novarum, né, de 1891, se eu não me engano, a igreja já começou a trazer essas denúncias. Tipo assim, sobre um sistema injusto, sobre um capitalismo feroz, né, e outras coisas, a questão da preocupação com os pobres. E de lá para cá, a igreja tem cada vez mais se aproximado do evangelho, né? Com Francisco, aí nós tivemos, né, esse momento tão importante na igreja. Inclusive, o Papa Leão ele já começa a Dilexit dizendo que ele recebe como herança, né, do Papa Francisco também muito desses pensamentos e etc. E aí ele aproveita para dar essa continuidade, né? Algumas pessoas pensavam assim, será que o Papa Leão vai tocar também em questões que o Papa Francisco tocava? E a gente vê que no fundo ele continua o trabalho que na verdade começa em Jesus, né? Essa opção preferencial pelos pobres não é exclusividade nossa, ela é um projeto de reino, né, que Jesus já trazia desde o seu tempo. Né? E é interessante que traz aqui o pensamento dos chamados Santos Padres. E fala de um especialmente que é muito rigoroso, e os textos dele aqui são extremamente fortes, que é São João Crisóstomo. Ele diz aqui: entre os padres orientais, talvez o mais ardoroso pregador da justiça social seja São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, que foi inclusive posto no exílio, foi torturado, maltratado, no século IV do século V. Nas suas homilias exorta os fiéis a reconhecer Cristo nos necessitados. Aspas. Queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres. Que não tem o que vestir. Nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez. No templo, o corpo de Cristo não precisa de mantos, mas de almas puras. Porém, na pessoa dos pobres, ele precisa de todo o nosso cuidado. Aprendamos, portanto, a refletir e a honrar Cristo como Ele quer. Quando pretendemos honrar alguém, devemos prestar-lhe a honra que Ele prefere e não a que nos agrada. Assim deves também tu prestar-lhe aquela honra que Ele mesmo ordenou, distribuindo pelos pobres as tuas riquezas. Deus não precisa de vasos de ouro, mas de almas de ouro. Afirmando com clareza meridiana que, se os fiéis não encontram Cristo nos pobres, à sua porta, também serão incapazes de prestar-lhe culto no altar. Nossa. Prossegue: de que serviria, afinal, adornar a mesa de Cristo com vasos de ouro, se ele morre de fome na pessoa dos pobres? Primeiro, dá de comer a quem tem fome, depois ornamenta a sua mesa com o que sobra. Entendi a Eucaristia, portanto, também como uma expressão sacramental da caridade e da justiça que precediam
e acompanhavam e deveriam dar continuidade a ela no amor e na atenção aos pobres. E só um último trecho. Sendo assim, a caridade não é uma via opcional, mas o critério do verdadeiro culto. Crisóstomo denunciava com veemência o luxo exacerbado que convivia com a indiferença em relação aos pobres. A atenção que lhes é devida, mais do que mera exigência social, é condição de salvação, o que atribui à riqueza injusta um peso de condenação. Faz muito frio e o pobre jaz em farrapos, moribundo, enregelado, rangendo os dentes, com aspecto e veste que te deviam comover. Tu, contudo, aquecido e ébrio, passa adiante. E como queres que Deus te livre da infelicidade? Muitas vezes há um cadáver insensível que já não percebe a honra, ornas com muitas vestes douradas. Todavia desprezas aquele que sente dor, é dilacerado, torturado, atormentado pela fome e pelo frio, e dás mais valor à vanglória que ao temor de Deus. Esse profundo senso de justiça social leva-o a afirmar que não dar aos pobres é roubá-los, é defraudar a vida deles, pois a eles pertencem o que possuímos. Nossa. Por que isso volta? Assim, por que essa tensão vem tão forte nesse momento? Porque o Tiago já falou aqui pra gente que isso foi talvez um dos maiores ensinamentos de Jesus mesmo, que era estar próximo do pobre, que é cuidar do menos favorecido. Por que isso foi reeditado ou reescrito novamente? Eu acredito de que, historicamente, nós fomos idealizando essas coisas e começamos a interpretar de maneira inadequada o pobre em espírito. E aí fomos espiritualizando de uma maneira inadequada essa questão da pobreza e da desigualdade. E porque a nossa forma de pensar é uma forma de pensar meritocrática. E os pensamentos totalitários, absolutistas, se usam da religião para justificar a desigualdade. Como que a gente usa a religião para justificar a desigualdade? Por exemplo, um dístico que eu ouvia muito na infância. Não importa que você passe fome agora, porque no céu você vai comer manjar branco com ameixa preta. Então, passamos a dizer, lá na vida eterna você vai ser feliz. Não importa que agora você passe fome. Lá você não vai ter fome. Tem algumas também religiões, né, que alimentam muito a teologia da prosperidade, né? Que está voltada assim, não, que se você não deu o suficiente, aí Deus também não vai te dar, né? Te dar o dízimo, te dar das suas coisas, vender seu carro para poder pagar tanto, e você tem que fazer isso com fé. Ah, mas eu fiz e não recebi, é porque você não fez com fé. Então vai usando também tudo isso como uma lavagem cerebral, né? E eu acho que, tipo assim, a igreja, ela também ao longo do tempo, ela é composta por seres humanos, né? Sim. Ela também foi ganhando características das pessoas que estavam nela também, que deixaram um pouco de lado por um tempo o evangelho, por exemplo, para falar somente aquilo que acreditava, aquilo que queria. Isso também é totalmente possível, porque embora nós sejamos na igreja fundada pelo Cristo, nós somos compostos por pessoas, entendeu? Que são falhas, e onde tem ser humano, pode haver equívoco. Entendeu? E é por isso que essa exortação apostólica, ela faz a denúncia sobre a gente preocupar em ornar mais o altar com jarros de ouro do que aquele que passa fome. Ou seja, se tem a denúncia é porque tem história. Quer dizer que por muito tempo a gente realmente estava mais preocupado com o altar do que onde Cristo morria de fome. E aí tem uma frase que eu aprendi, que eu gosto muito, que diz assim: por que para nós é tão fácil adorar Jesus transfigurado no ostensório, e aí quando a gente sai da igreja a gente ignora o Jesus desfigurado pelas ruas? Entende? É o mesmo Deus que inclusive já nos deixou claro: eu estava nu, doente, preso, e não me visitastes, e não me deste de comer. Mas parece que nessa parte a gente seletivamente escolhe não viver.
E aí a gente corre um risco de um cristianismo que não vive o que fala. Diz assim, não, eu sou católico, eu sou cristão, eu sou uma pessoa fiel, vou na igreja todo domingo. Mas aí sai da igreja e não vive nada do que escuta lá. Vai escutar lá na igreja Jesus falar assim, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E a pessoa sai da igreja odiando o irmão. Odiando, desejando a morte. Aí vai na igreja e escuta Jesus falar, perdoar 70 vezes 7. E a pessoa sai da igreja, eu não perdoo fulano de jeito nenhum. E a gente vai vendo essa distância entre a fé proclamada e a fé vivida, que é das grandes temáticas que nós precisamos, como católicos, estar atentos. Porque senão a gente vai correr o risco de construir o nosso bezerro de ouro e não de encontrar Jesus de verdade. Porque o bezerro de ouro é aquele que eu aproveito do status de ser de igreja, mas eu não vivo nada o que é ser igreja. Eu participo da missa, mas eu não saio em missão. Entendeu? Então, a nossa vivência de fé, né, até Santiago, né, quando foi questionado, né, porque você passa muito tempo fazendo coisa, obras e pouco tempo rezando. E aí ele fala assim, então faz o seguinte, me mostra a sua fé sem obras, que eu te mostrarei nas minhas obras a fé. E eu acho que é muito isso. A nossa vivência de fé, né, uma fé que não tem obras, é uma fé incompleta, uma fé vazia. E esse documento nos chama ainda mais atenção sobre isso, fala muito sobre a esmola, sobre a caridade, sobre a preocupação de enxergar o outro como um igual a nós. Então a gente precisa muito fazer esse movimento. Mas como é que se faz? Fazendo. Não tem milagre, né? Você tem que sair, você tem que ir ao encontro do outro, você tem que sentar, você tem que conversar, ouvir a pessoa falando. Outro dia lá na paróquia um moço falou pra mim assim, padre, mas eu encontro esse povo lá no semáforo pedindo dinheiro, eu já fico incomodadíssimo já, porque não sei o que, com certeza tá lá porque é um vagabundo. E eu falei assim, eu tava atendendo ele em confissão, né? Eu falei assim, então é o seguinte, a próxima vez que você encontrar alguém que vier esse pensamento na sua cabeça, você vai descer do carro, você vai sentar do lado daquela pessoa 10 minutos e vai conversar com ela. Pergunta com ela, o que aconteceu que você tá aqui? Que tem alguma coisa substancial que eu posso te ajudar a transformar de fato sua vida, entendeu? Se preocupar de verdade, sabe? E isso a gente tem conseguido fazer muito bonito na paróquia, o povo tem se aprofundado muito, a gente tem um projeto lá, toda quarta-feira tem 70 voluntários pra gente sair pelas ruas da cidade. A gente começou agora com um projeto também com menores infratores, né, visitar o presídio, celebrar a missa, bater um papo, para poder também encontrá-los, né? A gente leva a gente para poder cortar cabelo dele nas ruas, fazer cadastramento, encaminhar para projetos de desintoxicação, por exemplo. Então, tipo assim, e eu fico impressionado o quanto que as pessoas vão percebendo que é mais fácil ajudar do que se imagina. Porque a gente não ajuda sozinho. Se a gente pensar que a gente sozinho vai resolver os problemas do mundo, a gente desiste. E aí, quando a comunidade se junta, que é, né, como o seu projeto lá, um monte de voluntários, e aí tudo dá certo. Um faz aqui, um ajuda aqui, um arrecada tal coisa, um organiza isso, e aí fica leve. E aí a gente descobre que é na comunidade de fé é que a gente realmente encontra em Deus o poder de transformar a vida dos outros. Porque aí a gente deixa ele agir por nós. Tiago, eu fico... Quase, só para mim entender, essa ação que você faz, o Júlio já faz, é como se você precisasse dar o primeiro passo da fé. Porque você falou assim, cara, a gente fica com medo de pensar que a gente tem que resolver um problema do mundo sozinho, a gente sabe que não vai conseguir, mas se você der o primeiro passo, vem todo um chão para te estruturar no trabalho. E a gente, tipo assim, a gente não tinha pensado em fazer algo tão estruturado ou tão grande. Começamos com o que dava. E aí foi vindo mais gente, foi vindo mais possibilidades, descobrimos mais demandas, e a gente foi percebendo, dá pra gente fazer isso? Dá. E aí cada vez foi dando mais. Entendeu? Mais conta, mais coisa. E tudo isso tem conflitos. Não é que é tudo fácil, não. Tem bastante conflitos em todas essas situações. E também as pessoas mais pobres estão ideologizadas com o pensamento dominante. Eles também pensam como os dominadores pensam. Eles não são isentos da ideologia dominante. Eles também querem acumular, eles também querem ser os mais fortes, eles também querem vencer, eles também querem possuir. A gente não pode dizer que as pessoas empobrecidas, num sistema de tanta desigualdade, se tornam anjos. Eles continuam sendo seres humanos. E seres humanos que também absorvem esses valores. E isso o Papa Leão aponta, e o Papa Francisco apontou, e outros, como São João Paulo II,
essa questão de não idealizar, porque a pessoa, e aí o Paulo Freire funciona muito nisso, quem não tem uma educação libertadora, o sonho do oprimido também é ser opressor. Então, isso acontece com todos. Nesse sentido que as pessoas pensam dessa forma, como é que ficaram pensando assim? O padre Antônio Vieira tinha uma frase que eu acho muito interessante, que é uma questão de acento. Ele diz: Deus quer que nos amássemos, não que nos amassemos. Então, nos amassemos no sentido de luta e de conflito. Então, amar sempre é mais difícil. O caminho de agredir é sempre mais fácil. E você quer afastar. Por que que é tão difícil aceitar a opção preferencial pelos pobres? Não é fácil. É porque tem um trabalho, né? E nem para nós. Não significa que nós que temos alguma atividade, que nós já estejamos perfeitos, completos. O conflito está dentro de nós também. As contradições estão dentro de nós também. E a sedução da riqueza é muito grande. E nós somos educados para sermos assim. O senhor já foi tentado, padre, pela riqueza, pelo poder? Essa é a grande, é o que a gente reza todo dia. Livrai-nos da tentação. Qual é a tentação que nós temos constantemente? A tentação do poder, a tentação da ostentação, a ostentação de ser melhor. Essa tentação está em nós todos os dias, por isso nós rezamos todos os dias. Quando a gente pega dos evangelhos as tentações de Jesus, quais foram as tentações de Jesus? Quais foram elas? Então, uma das tentações de Jesus, e que ele teve a vida inteira, e nós temos a vida inteira, transformar a pedra em pão. Usar do próprio poder em privilégio próprio. Até acho que o Pedro um dia falou para Jesus: vamos abrir uma padaria e uma peixaria que nós vamos fazer um sucesso. Que a gente traz as pedras, você transforma tudo em pão, pão de queijo, pão doce, pão francês, pão com maçã, e a gente vai, pesca aquele monte de peixe e vende o peixe assado e tudo mais. É a tentação de usar em benefício próprio. Jesus nunca usou de ser o Filho de Deus em benefício próprio. Depois, a tentação de aceitar todas as riquezas. E São Lucas, que é muito crítico com a riqueza, e o demônio, e é só no Evangelho de São Lucas que diz para Jesus: tudo isso é meu, porque foi me dado. Então Lucas está dizendo: toda a riqueza é do demônio. E eu te darei tudo isso se você ajoelhar e me adorar. Nós adoramos o quê? O poder, o capital, o lucro. É uma tentação que Jesus teve. Sedutor, né? Nos tenta o tempo todo. E que seduz o tempo todo. E a tentação do sucesso. O diabo diz para Jesus: você vai lá no alto do templo, no pináculo, que é o mais alto, e se joga e os anjos vão te descer como de elevador do Banco do Brasil. Bem bonitinho. Aí todo mundo vai aplaudir, falar: esse aí sim. E fazer esse trabalho que, igual o padre Tiago falou, de sentar do lado de um pobre, conversar com ele, ver as necessidades dele. Você acha que esse compartilhamento nos afasta da tentação e acaba sendo alta ajuda para nós mesmos? Eu acredito que é um instrumento válido que pode nos ajudar, desde que seja horizontal. O Papa Francisco lembrava: você só olhe de cima para baixo quando for para levantar quem está caído. Porque às vezes a gente pode usar do lugar social para humilhar. Tá vendo onde você está? Você devia estar onde eu estou. Você não está porque você não quer. Padre Júlio, como é que foi pro senhor, diante do trabalho que o senhor faz há anos,
na sociedade ver uma carta do Papa falando sobre isso? Nossa, mas eu estou tão feliz com essa Dilexité que eu estou fazendo na paróquia chegar para todo mundo. E subsidiando, distribuindo. Inclusive, eu vou propor que ao final o padre Tiago dê para você a que ele está com ela e eu vou dar para você essa que está comigo. Eu acredito que a gente deve usar todos os meios de comunicação e inclusive no Instagram eu estou fazendo pequenos vídeos, cada vez lendo um trecho da Dilexité e incentivando, e queria usar aqui, leiam a Dilexité. Você pode pela internet, pelo Google, você coloca lá Exortação Apostólica do Leão XIV sobre o amor aos pobres. Vai aparecer o texto, você pode imprimir, você pode ler no teu celular, você pode ler aonde for. É um documento inquietante. O final dele é de uma doçura. No parágrafo 121 diz: quer pelo vosso trabalho, quer pelo vosso empenho em mudar as estruturas sociais injustas, quer por aquele gesto de ajuda simples, muito pessoal e próximo, será possível que aquele pobre sinta serem para ele as palavras de Jesus. Eu te amei. Eu te amei. E é interessante que é nessa hora que a gente faz toda essa busca da transformação, é que nós nos tornamos realmente as ferramentas de Deus. Porque, no fundo, tudo aquilo que o pobre pede a Deus é atendido pelos filhos de Deus. Então, tipo assim, o milagre acontece quando, por exemplo, uma pessoa que está lá perto, lá onde o Padre Júlio está, e ele reza a Deus para que dê a ele uma oportunidade, que dê a ele alimento, que dê a ele segurança, e alguém como ele vai e faz. Então, o milagre ele acontece, e o gesto de Deus nos amar acontece pelas pessoas. Entendeu? Não é ficar no mundo das ideias como uma coisa assim, vai descer de uma nuvem aberta para poder chegar, dar 3 tapas na nossa cara e falar o que a gente tem que fazer. A gente, já sabendo do Evangelho, daquilo que ele já nos revelou, daquilo que a igreja ainda hoje nos apresenta, nós nos deixarmos ser usado por ele. Essa é a nossa verdadeira missão. E o interessante, que acho que o que eu mais tenho aprendido na minha vida, é que quanto mais a gente se deixa ser usado por Deus, mais feliz a gente se torna. Porque a verdadeira felicidade não é em fazer só o que eu quero, é em fazer o que é bom para todos. E o que nós aprendemos na psicologia? Você só deve fazer o que você gosta. E aí você faz terapia há anos para só fazer o que você gosta. E aí eu disse uma coisa que causou muito problema por causa disso. Você tem que gostar daquilo que você faz. Você não pode fazer só o que você gosta. Quando o teu vovô ou teu pai precisar usar fralda, você não gosta de trocar a fralda de uma pessoa idosa. Nem do bebezinho. Mas você tem que fazer com gosto. Exatamente. Eu não sei se eu contei aqui aquele episódio que eu repito muito. Eu fazia curativo na perna da minha mãe. Minha mãe idosa tinha uma ferida na perna e eu fazia o curativo. Todos os dias. E um dia o médico falou para mim: eu quero ir ver você fazer o curativo, porque eu quero ver se você faz direito. Aí ele foi e sentou do lado e eu estava fazendo o curativo e ele falou: você faz muito correto. Você faz asepsia, você começa de fora para dentro, você já traz o material esterilizado. Eu tinha feito curso de atendente de enfermagem, então eu sabia todas as questões técnicas. Aí no final ele disse para mim: você gosta de fazer curativo, né? Eu falei: não. Ele falou: você não gosta? Eu falei: não. E como é que você faz tão bem feito? Porque eu amo a pessoa em quem eu faço o curativo. Então eu faço o melhor que eu posso, por amor a ela. O meu amor não é o curativo, nem a técnica. O meu amor é a pessoa. E pode parecer, Padre Tiago, assim, piegas o que eu vou te dizer. Mas aquele irmão hoje que novamente eu lavei os pés, ele falou para mim: nossa, 3ª vez que você lava o meu pé. E aí depois conseguimos as roupas, ele foi tomar banho, mas eu quis tirar
aquele cascão inicial dos pés dele, porque senão no banho que ele vai tomar lá no espaço de acolhida tem que ser tão rápido por causa da fila e da quantidade de água, que ele acaba não tirando aquele cascão que estava lá. E eu sinto que eu lavei os pés de Jesus. Não tenho dúvida alguma. Para mim é uma espiritualidade muito forte. E num dos textos, desculpe que eu estou lendo tanto texto aqui da Dilexité, mas diz aqui num dos textos, isso incomoda muita gente. Por isso que esse texto não está sendo tão divulgado e por isso eu estou tão feliz com essa exortação apostólica. O coração da igreja, por sua própria natureza, é solidário com os pobres, excluídos, marginalizados, com todos aqueles que são considerados descartáveis pela sociedade. Os pobres ocupam um lugar central na igreja, porque deriva da nossa fé em Cristo, que se fez pobre, sempre se aproximou dos pobres, marginalizados, a preocupação pelo desenvolvimento integral dos mais abandonados da sociedade. No coração de cada fiel encontra-se a exigência de ouvir esse clamor que deriva da própria obra libertadora da graça em cada um de nós, pelo que se não tratar de uma missão e por não se tratar de uma missão reservada apenas a alguns. É para todos. Servir aos pobres não é o padre Tiago, ele gosta de fazer isso, ele tem carisma para fazer isso. O padre Júlio não tem outra coisa que fazer, ele faz isso. Essa é uma missão para todos. Está no coração da igreja. Uma igreja que não serve aos pobres saiu do coração de Deus. Eu acho que... acho não. Tem como se fosse uma analogia para a gente enxergar nos pobres de hoje, nos sofrimentos deles, nos machucados físicos que eles têm, os mesmos machucados de Jesus. Exatamente. Não tem essa... E a igreja, ela traz essa imagem completamente correlacionada. Por exemplo, igual o padre Júlio falava, quando ele lavava o pé daquele moço, ele sentia lavar o pé do próprio Cristo, o que é a absoluta verdade. Não é um discurso teológico, é uma realidade, naquilo que Jesus já nos apresenta. É uma espiritualidade. Exatamente. E a gente vê isso, né? O documento, inclusive, tem um momento que ele fala assim, não podemos olhar para os pobres como inimigo da sociedade. Temos que vê-los como a nossa família. Eu acho que essa é a grande postura, vê-los como nosso irmão, sabe? Enxergar como nosso irmão. Eu gostaria de abrir um parênteses agora para contar uma história verídica que aconteceu com Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, um dia celebrando, né, na catedral, apareceu uma pessoa visivelmente, né, desesperada, visivelmente em situação de rua, e falou assim, olha, eu preciso muito de um emprego, eu quero muito emprego para poder ajudar minha família, etc. E aí Dom Helder Câmara viu verdade naquele homem e falou assim, pode deixar que eu vou arrumar um emprego para você. E aí ele ligou para o dono de uma rede de lojas lá da cidade e falou, né, olha, tem um irmão meu que ele está sem emprego, você consegue contratar ele para trabalhar aí na sua loja e tal? E aí o cara da loja falou, não, é seu irmão, mas é claro que eu vou arrumar um emprego para ele e tal, manda vir aqui amanhã. Aí chegou no outro dia, daqui a pouco liga o dono da loja para Dom Helder e diz, esse cara que você mandou aqui é seu irmão mesmo, eu digo, de sangue? Porque eu tive que dar um banho nele, tive que dar roupa para ele poder começar a trabalhar aqui. É de sangue mesmo? Aí Dom Helder Câmara, né, num sorriso, respondeu assim, olha, de onde eu venho, quem é filho do mesmo pai é irmão. E o mesmo que derramou o sangue por mim, derramou por ele. Então, sim, é meu irmão e de sangue. E eu acho que se a gente tivesse essa capacidade, essa sensibilidade de enxergar todo mundo como nosso irmão de sangue, eu acho que o mundo não estaria do jeito que está. Porque eu acho que a gente teria muito mais coragem de colocar-se contra as injustiças sociais, muito mais coragem de estender a mão para a pessoa que sofre, para a pessoa que está no mundo das drogas, para a pessoa que está escrava, né, de todo um sistema que coloca e prende a pessoa naquele lugar, né? Porque a gente sabe muito bem que depois que entra no mundo das drogas, precisa de muita ajuda para conseguir sair. Porque, inclusive, quando você estava lavando o pé daquele moço, eu sentei do lado dele e perguntei, né, como é que foi, o que aconteceu? Ele falou que tem 25 anos que ele está nas drogas. E aí ele falou para mim assim, tem muita gente que acha que a gente é vagabundo, mas a gente é doente.
porque eu não consigo sair, tem 25 anos. E ele falou assim, o único momento que às vezes eu não tô usando é quando eu tô dormindo, porque o meu corpo é extremamente dependente daquilo. E eu fico pensando também, por exemplo, se fosse se eu não tivesse tido uma família estruturada, se eu não tivesse tido as possibilidades que eu tive, talvez eu estaria no mesmo lugar. Porque a dor é tão grande de estar inseguro, na rua, subjugado e etc., que a gente buscaria qualquer coisa que possa anestesiar a nossa dor. E o que a gente busca? Quanta gente usa droga lícita? Exatamente. Que usa remédio para dormir, para baixar a ansiedade. Por quê? Nós medicamos o sintoma. O uso de drogas ilícitas é um sintoma. Nós não chegamos na dor. Aquela pessoa tem uma dor que só com o tempo eu vou conseguir entender. E quando ele estava de uma forma sujo, desacertado, que dificilmente alguém ia se aproximar dele. Com certeza. Inclusive eu pedi para um dos nossos amigos lá que nos ajuda, visse a roupa. E eu achei tão bonito que o rapaz, o Guilherme, que foi buscar a roupa, trouxe a roupa limpa para ele tomar banho e disse, olha, tem uma cueca também aí, a calça, ele pegou o sabonete, tudo, ele ia lá para o chuveiro tomar banho. É uma pessoa que é tão repugnante de olhar que ninguém vai se aproximar. Nossa, e essa sua fala exatamente o que o Evangelho fala, descrevendo Jesus no Calvário. Que a aparência dele já não parecia mais humana, por conta da dor e das feridas. E eu acho que é esse o grande problema nosso social, porque aí a gente deixa de olhá-los como humano. Não tem coragem de chegar perto, não tem coragem de tocar, não tem coragem de conversar, porque já não reconhecemos mais como ser humano e como irmão. E você viu o quanto ele comeu? Quantas vezes ele comeu o pãozinho, que é o pão que nós fazemos. E hoje era um pão com torresminho. Ele comeu tantas vezes aquele pão e tomou tantas vezes o café com leite, que até ele se sentir saciado e, de certa forma, ele escondia os pés, porque os pés estavam tão horríveis, de sujeira, tão horríveis, que ele mesmo não queria que aparecesse. Mas aí a gente aquece a água e coloca uma água aquecida para ele ir relaxando. E também eu vou mexendo na sola do pé como uma técnica de reflexiologia para que a pessoa vá relaxando. Ô, Padre Júlio, eu queria partilhar também assim, o meu sentimento ao assistir aquela cena, porque eu olhava aquilo e via tamanha humanidade, sabe? Tamanho respeito. E aí, ao mesmo tempo, eu me lembrava o seguinte, o quanto, por exemplo, de perseguição que o Padre Júlio passa. De gente que se diz cristão que ameaça ele de morte. Imagina só, porque fazer o bem incomoda, né? Lançar luz sobre as trevas das pessoas incomoda. Então, esses gestos que são feitos no simples, no ordinário da vida, né? Igual aqui o texto bíblico cita a irmã Dulce dos pobres, né? Ela fazia o transcendente acontecer no ordinário. Ela começou o projeto dela num galinheiro para poder ajudar as pessoas, e ela também despertou ódio de muita gente, porque lança a luz sobre uma coisa que ninguém quer olhar. Então, por exemplo, a gente vê essa aparofobia, né, que é o desejo de expulsar as pessoas da cidade em situação de rua, deporta para outra cidade, né, igual você comentou agora, que não resolve problema nenhum, porque só muda de lugar. E a gente vê que no fundo a gente pensa, se eu não ver, não me atinge. Então, quando a gente vê, por exemplo, o Padre Júlio ganhando né, representação, né, levando o nome deles, né, para o meio social, isso incomoda muita gente. Porque aí a gente descobre que esse problema da pobreza é um problema estrutural. E que, sim, os mais ricos têm culpa nisso. Quando a gente vê ele lendo a parte ali falando, né, sobre a questão do enriquecimento ilícito e tantas outras coisas, como é que a gente pode ter 1% da população brasileira com 50% do PIB? Entendeu? E isso é uma desigualdade social que gera uma estrutura violenta, pobre e de morte. Né, a gente viu recentemente lá no Rio de Janeiro, né, a operação que aconteceu, e a gente vê que no fundo o desejo de matar preto, pobre, favelado, dá voto. Entendeu? Então vamos fazer isso para cair num discurso populista que não estou importando com valores, eu estou importando em agradar. Eu estou importando, por exemplo, eles entraram lá na comunidade, fizeram o que fizeram e imediatamente foram embora.
Não foi um processo de pacificação, por exemplo, não vamos entrar lá para poder instalar unidades, né, de pacificadoras, etc., levar creche para essas crianças não ficarem sozinhas na rua, montar escola de ensino integral, não. Foram lá, mataram, fizeram aquela mídia gigantesca e foram embora. E aí, a custa ainda da vida de 4 policiais ainda. Que você vê, tipo assim, tem gente que falou assim, mas se fizesse uma dessa por dia, o Rio de Janeiro tava limpo. Se fizesse uma dessa por dia, não tinha polícia mais no Rio de Janeiro. Porque os bandidos, né, eles foram substituídos ali em horas, entendeu? E a gente vê um sistema burro, um sistema incapaz de pensar além do próprio umbigo, de fazer, né, aquilo que é bom para os outros também, e que com isso mata, segrega e enriquece ao mesmo tempo quem já é mais rico. Porque quem verdadeiramente lucra com esse sistema das comunidades, das favelas, da venda de drogas, com bicheiros, etc., são os que moram dentro dos grandes condomínios. Os que estão com acesso ao poder, à questão legislativa, etc. Esses que a gente vê na comunidade, eles é a ponta de um iceberg de coisa muito maior. E é interessante que eu estou querendo muito incentivar que as pessoas leiam a Dilexité. 600 pessoas acompanhando aqui nossa conversa, então olha o que diz aqui no parágrafo 14, dentro disso que o padre Tiago está dizendo. Os pobres não existem por acaso ou por causa de um cego e amargo destino. Muito menos a pobreza é uma escolha para a maioria deles. No entanto, ainda há quem ouse afirmar isso, demonstrando cegueira e crueldade. Entre os pobres, há também, obviamente, aqueles que não querem trabalhar, talvez porque os seus antepassados que trabalharam por toda a vida morreram pobres. Mas há muitos homens e mulheres que trabalham da manhã até a noite recolhendo papelão, por exemplo, ou realizando outras atividades semelhantes, embora saibam que esse esforço servirá apenas para sobreviver e nunca para melhorar verdadeiramente as suas vidas. Não podemos dizer que a maioria dos pobres estão nessa situação porque não obtiveram méritos de acordo com a falsa visão da meritocracia, segundo a qual parece que só tem mérito aqueles que tiveram sucesso na vida. Também os cristãos, em muitas ocasiões, se deixam contagiar por atitudes marcadas por ideologias mundanas ou por orientações políticas ou econômicas que levam a generalizações injustas e a conclusões enganadoras. Observar que o exercício da caridade é desprezado ou ridicularizado como se fosse uma fixação somente de alguns e não o núcleo incandescente da missão eclesial. Faz-me pensar que é preciso ler novamente o Evangelho para não se correr o risco de o substituir pela mentalidade mundana. Se não quisermos sair da corrente viva da Igreja que brota dos Evangelhos e fecunda cada momento histórico, não podemos esquecer os pobres. Nossa. Papa Leão XIV. Incrível. O senhor vê mais Leão ou mais Francisco nessa carta? Os dois. Porque o Leão teve a coragem, eu chamo Francisco Misericordioso e Leão o Corajoso. Porque o Leão, como o padre Tiago lembrou, diz: recebi como herança e assumo como meu. Porque ele podia ter dito, alguém mostrou para ele, olha, Santo Padre, o Francisco deixou isso aqui, começou a escrever isso aqui e não terminou, não concluiu. E o Papa Leão podia ter dito, tá bem, arquive-se. E ponha sigilo de 100 anos sobre esse texto. Só daqui 100 anos vão saber que isso estava escrito. Não. O que o Papa Leão fez? Leu, fez acréscimos e publicou como dele. E ele cita o Papa Francisco mais de 50 vezes nesse documento. É realmente muito conectado, né? E a gente também vê ele continuando, por exemplo, né, essa máxima que agora o Papa Leão traz também, que é, para ele é fundamental que todos tenham teto, trabalho e terra.
Isso é muito, muito, muito importante, sabe? Porque é isso que traz a dignidade às pessoas, a possibilidade de trabalhar, um lugar onde elas possam ficar, né? O Papa Leão traz muito essa questão, né, dos migrantes, por exemplo, que migram, a maioria das vezes, por questão da violência, tentativa de uma vida melhor, ou em países em guerra. Criticou fortemente o Trump com a política... Né, de hostilidade exatamente, de expulsar, né, os migrantes, etc. Então, assim, é bom para nós vermos que a igreja tem caminhado para cada vez mais se aproximar da sua essência, que é Jesus. Você acredita, então, que essa carta é uma tendência das próximas encíclicas papais que podem ser? Eu acredito, é uma sinalização, né? Assim, a gente até teve uma discussão aqui antes de vocês chegarem. O que é a diferença dessa da carta para uma encíclica apostólica para uma encíclica? O que é a diferença? Os documentos pontifícios, eles têm diferentes classificações. Uma encíclica é uma carta do Papa para o mundo, para todas as pessoas. Uma exortação apostólica é uma exortação que o Papa faz como apóstolo, como seguidor de Jesus, como chefe visível da igreja. É como se o pai chama a gente e diz, olha, eu gostaria que agora aqui na família nós agíssemos assim. E interessante você colocar isso, ele é o sucessor dos apóstolos, né? Então ele trazer isso para nós é uma fala muito importante, porque a gente sabe que ele está conectado como ninguém ao Espírito Santo, né? E isso é muito importante para nós, para nos direcionar também como igreja. Sabe? E é o primeiro documento dele. É uma puxada de orelha, né? Talvez se a gente traduzisse assim. É porque uma puxada de orelha para poder... Nos bastidores, na minha discussão com o Robertinho, era tipo, a encíclica é como se fosse uma lei. Eu falei, não. Mas para mim, isso daqui também é uma lei da igreja cuidar dos pobres. A encíclica, ela é uma carta aberta para o mundo. Tanto que as encíclicas, elas tratam, como Francisco tratou, na Laudato Si, na Fratelli Tutti, que não estão nada do contrário. Se você pegar as citações aqui, é interessante que se diz da palavra, a palavra pobre é citada 70 vezes nessa exortação apostólica. Então, a exortação apostólica é uma orientação, uma linha. Eu estou te exortando, eu estou te dizendo por onde você deve caminhar. Estou te exortando com a autoridade apostólica. Eu não estou te exortando sem nenhuma autoridade. Por isso que ela é uma exortação apostólica. Ela é dada como da autoridade de um apóstolo. Ele está te exortando. Siga este caminho. Não vá por aqui, vá por este caminho. Isso é uma exortação. O Papa também pode ter moto próprio, que é como que um decreto, mas aí são coisas mais administrativas, internas. Ele pode ter uma constituição dogmática. A exortação apostólica, ele está apontando o caminho, ele está te exortando. Vai por aqui, que esse caminho que é o certo. Esse é o melhor caminho para você seguir. Por quê que isso é uma exortação apostólica? Porque o amor não é lei. Ele não pode baixar um decreto para que você ame os pobres. Ele te exorta e te diz, o caminho da igreja é este. Os pobres estão no centro da igreja e no coração da igreja. É diferente dele dizer, vou baixar uma lei, de aqui para frente todo mundo é obrigado a amar os pobres. Não adianta fazer isso, isso seria ineficaz. Porque não pode ter uma lei que te obrigue a amar ninguém. O coração é exortativo. Siga este caminho, este é o caminho do amor. Padre, isso serve para tudo, assim, né? Serve para a vida conjugal, né? O quão é importante a gente falar do amor hoje, que meio que virou um produto, né? As pessoas casam e no outro dia estão se divorciando, já não amam mais, né? Amar também não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Não é um sentimento, é uma decisão. Então, você sabe, e todos nós sabemos por experiência, de que amar é desafiador. Amar é conflitivo. Amar te transforma.
Amar é uma aprendizagem constante. Nenhum de nós pode dizer que já sabemos como é o amor. O amor vai exigir de nós coisas que nós ainda não sabemos. Santa Edith Stein diz: sabemos que o amor nos conduz, não sabemos para onde. Eu não sei o que eu terei ainda que viver amorosamente ou por amor. Você não sabe, nenhum de nós sabe. O amor é exigente. E surpreendente. E surpreendente. Lindo, isso bonito. O amor é surpreendente. O amor, de alguma forma, não é uma forma de convívio, porque, dentro do meu entendimento, é mais fácil você amar o que você vive do que amar coisas que você não conhece. Sabe, o amor é como se ele fosse um dia a dia, sabe, é uma construção realmente. Ao menos deveria ser. O amor não é uma coisa assim que ele... tem o amor à primeira vista, eles dizem que existe o amor à primeira vista, mas eu enxergo o amor muito mais como um caminho, sabe, você vai se acostumando, você vai criando afeição e depois você vai... Não é à primeira vista, não é um sentimento. Amar os pobres, fazer pão com eles, alimentá-los, estar com eles, aliviar a dor deles, limpar a sujeira. Nada dessas coisas são extremamente agradáveis. Como, por exemplo, trocar a fralda do vovô, da vovó, dar comida na boca, limpar a sonda, tirar a bolsinha de colostomia, limpar a bolsinha de urina do vovô, que está com sonda. Nada disso é agradável. Trocar a fralda do vovô que está com diarreia, ficar limpando a boca porque ele não engole, não come direito, e a comida cai, e ele tosse e pega em você, e você não está de máscara. Só o amor nos sustenta nisso, né? Por que você faz tudo isso? Por obrigação? Pegar o copo de água e colocar na boca da pessoa para que ela seja hidratada, e ela cospe, e ela derruba tudo. Você acaba de trocar a fralda dele e ele evacua outra vez. E você tem que limpar. E aí a urina assou e você tem que passar uma pomada, passar um remedinho que ficou todo assado. Você faz isso por amor e livremente, ou você não faz. E a pessoa que está sendo atendida percebe se você está fazendo com nojo, por obrigação, ou está sentindo repulsa. Por isso, quando eu lavo os pés deles, eu faço com todo carinho. E eles sentem, na forma como eu estou mexendo, limpando, lavando, esfregando para sair, até as luvas ficaram todas enegrecidas, sujas, e ele percebe se eu estou tendo nojo dele ou não. Você percebe se alguém está com nojo de você, ou se você faz com carinho. Então, você tem que gostar daquilo que você faz e não fazer com medo. Quem tem medo não ama. O amor é perigoso. E seguindo, né, tipo assim, o nome, né, Eu Te Amei, não é à toa, porque, né, embora esteja no livro do Apocalipse, a gente pode conectar diretamente ao Evangelho de São João, porque o Eu Te Amei nos remonta como que Jesus nos amou. E ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, quando ele fala Eu Te Amei, ele fala da forma com que ele nos ama, mas da forma com que nós temos que amar os outros. Então, nós somos amados com um amor que também pede de nós mais amor. Não é só para mim, entendeu? Não é só, ele me perdoa dos meus pecados, ele cuida de mim, ele dá bênção para mim. Mas é um amor que se espalha. Então, tipo assim, a gente passar do eu amo apenas a mim mesmo, a eu amar os outros como Jesus me ama. E ele me enxerga para além das minhas feridas.
para além dos meus pecados, para além dos meus erros, para além dos meus vícios, entendeu? E é por isso que a gente consegue entender que sempre há esperança da gente sair onde está. Porque se Deus, que conhece todos os nossos erros, continua acreditando em nós, continua tendo fé em nós, como diria o ditado, né? Quem sou eu na fila do pão para não fazer o mesmo? Padre Thiago, assim, você que é um homem sábio ligado ao campo, né, o Robertinho fala que quem é ligado ao campo tem muita sabedoria. E gosta de andar a cavalo. Hã? O meu não tá? Só arrumar aqui. Vamos ver aqui se volta aqui. Será que não é na Medusa não, Pedro? Galera, já compartilhei, dá like, se inscreve no nosso canal. Já fala da China aí, meu bem. Tô aí, a gente em janeiro, a gente vai pra China, eu, o Cabeleira, o comandante Robson Farinazzi, a gente vai fazer um tour pela China inteira. Opa. Então se você quer conhecer a China, saber o que realmente tá dando certo lá, o que realmente é mentira, eu acho que lá você não pode andar na rua, você não pode ter Bíblia. O Cabeleira falou que vai levar uma Bíblia, que vai fazer um monte de atrocidades lá no meio da rua, mas enfim, se você quer conhecer a China, o que ela tem de melhor, a gente vai levar uma galera com a gente, um passeio todo organizado, tudo muito bem estruturado. Então tem um link aí, entra lá e você vai pra China junto com a gente e com o comandante Robson Farinazzi, que vai explicar realmente o que a China é. Pronto, voltou aqui. Padre Thiago, você que tem uma sabedoria gigantesca, assim, eu queria te pedir um conselho. Igual você deu lá pro membro da sua igreja aí, que você falou, ó, senta do lado de alguém e conversa com ele aí 10 minutos. Eu ia perguntar pro Padre Júlio se a hora que ele faz esse trabalho, ele enxergava Jesus nas pessoas, né? Só que ele falou assim, eu preciso perguntar. E eu fiquei até um pouco emocionado a hora que ele falou, porque eu tô aqui do lado dele. Eu vejo quão verdadeiro é isso no olhar dele, nas palavras dele, né? Eu não sei se aonde que eu tô errando, porque eu sei que Jesus tá ali, mas eu não consigo enxergar. E às vezes eu perco mais tempo tentando mostrar para as pessoas que estão ao meu redor, tentando mostrar para meus amigos, falando ali, ó, Jesus tá ali, Jesus tá ali. Do que eu fazer algo assim, sabe? Eu perco meu tempo tentando mostrar para as pessoas, Jesus tá ali. Eu não consigo. Será por que eu não consigo? É porque eu mesmo não tô vendo? Entendi. Bem, primeiro assim, quando a gente olha na história da igreja, a gente descobre nas histórias dos grandes santos, inclusive, que a experiência de consolação, ou seja, de sentir Deus, ela não acontece a todo instante. De você falar, nossa, né, que essa experiência eu tenho certeza. E aí, só que o que você faz? Por exemplo, Santo Inácio de Loyola, ele diria assim, olha, quando você tiver um momento de consolação, se agarre a ele, porque virão momentos de desolação. Ou seja, quando você fez uma experiência, né, de Deus que te alimenta na fé, igual as que eu partilhei daquela última vez no podcast, a gente se agarra a elas para quando vier os momentos em que talvez seja deserto para nós também. Porque também, por exemplo, eu como padre, não quer dizer que o tempo inteiro eu sinto algo assim transcendente. Eu tenho que continuar apegado à fé. E a fé é isso. A fé, ela é a gente manter-se no caminho mesmo quando parece que está um deserto na nossa vida. E aí talvez você encontrar nas atitudes concretas aquilo que vai alimentar ainda mais essa experiência. Por exemplo, de vez em quando vai lá no projeto do Padre Júlio, por exemplo, poder que seja ajudar a distribuir pão para as pessoas de rua, senta do lado de um, bate um papo e talvez primeiro você fazer essa experiência, entendeu? E aí depois as pessoas verão o Cristo através da sua vida também. Porque eu acho que quanto mais íntimo a gente fica de Deus, mais as pessoas também vão conseguir enxergar no jeito que a gente fala, no jeito que a gente pensa, nas coisas que a gente faz, a intimidade com Ele. As pessoas às vezes falam assim, nossa, padre, você tem um jeito sereno de falar, um jeito tranquilo para poder pensar as coisas, um jeito... Isso eu acho que a gente vai construindo, não é um estalar de dedos, né? O padre Júlio Lancelotti não se tornou o padre Júlio Lancelotti num estalar de dedos. É um processo de anos que ele foi fazendo de experiência de consolação e desolação, de deserto e de encontro com Deus, entendeu? E a mesma coisa com todo mundo. A gente talvez, né, que você fala assim, de poder de buscar, de mostrar, quem sabe que talvez o primeiro passo para você encontrar Jesus não seja encontrar aqueles que ele falou que estaria, entendeu? Encontre neles primeiro, busque eles
E aí neles você vai encontrando cada vez mais o verdadeiro rosto de Deus, que não é um rosto europetizado como a gente tem, né, que coloca um Jesus branco dos olhos azuis, com cabelo, né, que usava Pantene e etc. A gente vê um Jesus que se encontra no simples e por ali a gente encontra o caminho mais seguro para encontrar o verdadeiro rosto de Jesus. Você podia ler um livro da Madre Teresa de Calcutá que se chama Ser Minha Luz, que são cartas, inclusive causou muita polêmica esse livro pelos anos de desolação que ela passou, pelos anos de sofrimento. E ela disse: eu quero ser luz para aqueles que estão na escuridão. A gente vive muitos momentos de escuridão. É um livro muito bonito, que foi publicado depois da morte dela e causou muita polêmica, porque se romantizou muito ou demonizaram muito a Madre Teresa sem perceber o que ela passou e o que ela viveu. E esse livro se chama Ser Minha Luz. E ela dedica esse livro a todos que estão passando pela desolação, que não conseguem perceber o que estão vivendo. Ela viveu momentos muito difíceis, momentos muito amargos. Inclusive é dela aquela frase tão bonita: ama-me quando eu menos mereço, porque é quando eu mais preciso. É. Muito É bom. foda, a gente perde até uma linha. Mas eu tô curioso aqui, sabe? Porque desde a primeira vez. E é só pra. Vai fugir um pouco, depois a gente volta aqui pra falar do Direct-City. Estamos caminhando pro final, viu, Robertinho? Sério? Já estamos. O padre tem que almoçar, a gente tá. Mas continua aí, faça sua pergunta. Não, é porque eu tenho uma dúvida. Que eu te vejo sempre com a mesma, teoricamente, a mesma roupa, que é esse jaleco azul. Isso é alguma vestimenta de um padre? O que é esse jaleco? Por que você está sempre com essa? É uma roupa que eu tenho, que eu gosto e que eu sempre uso, não é... Não tem nenhum significado. Não. Não é um manto de um time, não é... Não, é de certa forma a austeridade de não viver com roupas luxuosas. O padre é simples, todo mundo que fala pra mim, tem algumas pessoas que viram pra mim, padre, até me perdoa o jeito que eu vou falar, mas fala, esse padre, ele deve ser muito rico, ele é próximo do PT, ele é próximo do Lula, ele é próximo dos governantes, ele ganha muito dinheiro com isso. Eu falo, rapaz, eu vou te falar um negócio, velho. Todas as vezes que eu tive com o padre Júlio, ele tá com o jaleco dele azul, com a sandália dele no pé, é a mesma sandália, extremamente simples, extremamente humilde, não anda com segurança, não anda com assessor. Esses dias pra trás veio um líder religioso aqui, ele tava com mais de 10 assessores aqui dentro da sala. Caramba. Mais de 10, pra tu contar lado, assim, gente pegando água, pondo na boca dele e tal. Cara, o padre Júlio, ele anda com o Augusto, que é um cuidador do senhor, né, e... mais nada. O Augusto é segurança, né? Não? Extremamente, é uma pessoa extremamente Eu acho que ele tá mais pra cara. segurança. Não, o Augusto é forte, rapaz. Mas Augusto ele é um amigo e irmão. Tem até padres que perguntam uns para os outros se eu tenho carro blindado. Eu não tenho nem carro, quanto mais blindado. Eu também não dirijo. Então, acho que a gente tem que viver... por exemplo, às vezes nos vídeos que eu coloco de manhã, quando a gente está entregando gorros ou cachecol, luva para os irmãos de rua, falo, você não está agasalhado. Se eles estão sem agasalho, eu sinto muito mal se eu estiver agasalhado. Porque fica muito contrastante, fica uma coisa que me faz mal. Padre Júlio, da primeira vez que a gente conversou, o senhor contou pra gente que conversa com todos os prefeitos de São Paulo, desde João Goulart, você conversa com todos eles, né? Desde o Jânio Quadros. Jânio Quadros. Né? Você sempre esteve próximo a todos, para passar a necessidade da população para eles, tudo, né? Como que é a sua relação com o prefeito atual de São Paulo, Ricardo Nunes? Você acredita que ele está mais próximo dos pobres, que ele está fazendo algo pelos pobres, diferente de outros prefeitos? E como você teve contato com todos esses líderes políticos, você acredita que prefeitos de esquerda trabalham mais para a população do que prefeitos de direita? Você vê uma diferença assim? Pois é, difícil de responder isso.
Eu conversei a última vez com o prefeito Ricardo Nunes ainda no mandato anterior. E estou muito aberto e aproveito o espaço de dizer, eu gostaria muito de reencontrar o prefeito Ricardo Nunes para conversar com ele sobre a população de rua. Estou à disposição, assim que ele marcar, irei com todo carinho, com todo respeito. Ele tem lá no gabinete dele uma imagem de Santa Dulce dos Pobres que eu dei para ele. E ele sempre gosta de lembrar que tem a imagem de Santa Dulce que eu dei de presente para ele. Então, eu gostaria de poder voltar a conversar com ele. A última vez foi no mandato anterior, agora faz pouco tempo eu o encontrei no aeroporto. Ele passou, eu não percebi que era ele disse boa noite e continuou. Eu parei para conversar com ele, até a esposa dele virou, eu acenei, mas ele devia estar com pressa e foi caminhando. Mas eu gostaria realmente de poder encontrar e conversar com ele, como sempre eu conversei, e conversarmos sempre sobre o mesmo assunto, a população de rua. Eu acho que talvez assim a gente tem que ir até além de ser direita ou esquerda. Porque, no fundo, nós somos do Evangelho, nós somos de Jesus. Então, uma hora vai ser de direita, uma hora vai ser de esquerda, uma hora vai ser de centro. Isso vai acontecer. Então, que a gente consiga dialogar com eles e eles também com todas as realidades. O Cazuza dizia, o meu partido é o coração partido, né? Olha. Dizia o Cazuza. Uhum. Eu gosto muito dessa frase e uso dizendo, o meu partido é o pão partido. Olha que legal. Excelente. Muito bom. Eu vi, assim, durante várias vezes aqui, quando o Thiago falava, assim, um brilho, né, de atenção especial nas palavras do Thiago. O Thiago, para mim, foi surpreendente, não só pela aparência jovem que ele tem, mas pela o entendimento que ele teve religioso, que desde criança já queria ser um padre, que com 14 anos, ainda moleque, 14 anos é um molecote, né, já escolheu esse caminho. E o que eu queria entender? Você acha que hoje outros jovens virão vendo o Thiago, vendo o que você fala? Como que você tem essa relação? Você tem percebido que os jovens, por exemplo, na rua, têm essa procura por Deus ou eles têm se perdido? Olha, eu estive essa semana na Universidade Federal do ABC, inclusive estão propondo o título para mim de doutor honoris causa lá na universidade. Mais um, padre. E tinham 600 jovens ouvindo. Eu fiquei impressionadíssimo com eles. Impressionado com aqueles jovens da Universidade Federal do ABC. A generosidade, a atenção, eram 600. Eles me ouviram com tanta atenção, ninguém estava no celular. Os que tiraram o celular foi para fotografar ou filmar. E eu fiquei surpreendido com os grupos religiosos que tem lá, alguns até ecumênicos, que vieram falar comigo no final. Muito impressionado. É que a gente não aparece. E ontem eu passei o dia em Campinas, visitando vários trabalhos da população de rua. E visitei a cozinha comunitária da paróquia São Marcos, onde está o padre Antônio e o padre Ferraro, que foi meu professor. Uma pessoa que foi professor do Unicamp. Recebi ontem lá o prêmio de Direitos Humanos, o prêmio acadêmico da Unicamp, e fiquei impressionado com os jovens que vão na cozinha comunitária descascar batata, preparar comida para os catadores, para os moradores de rua, para as pessoas que não têm o que comer. Eram todos jovens. E um grupo de jovens que estava lá se chama Grupo Carlos Marighella. Caraca! E eles estavam lá descascando batata e legumes para fazer o almoço para as pessoas que não têm o que comer. Então, há muitos jovens espalhados e que chamam muita atenção. E eu entrei em contato com o padre Tiago quando vi que estavam perseguindo a ele, maltratando a ele. Aí eu liguei para ele para dizer: eu estou com você, sou solidário a você. Foi assim que nós nos conhecemos. E isso faz toda a diferença, viu, Padre Júlio? Porque a gente vê também de dentro da igreja e vê alguém que tem trilhado esse caminho com tamanha eficácia e beleza. Inclusive, você é uma inspiração para mim. De um padre que consegue viver sua religiosidade e faz um trabalho transformador.
Não é um trabalho pontual, é um trabalho que transforma. Imagina, 500 pessoas mais ou menos por dia passam lá no projeto dele. É muita gente que tem a vida mudada. E tipo assim, né, igual ataca a mim, ataca muito o senhor também, e eu fico impressionado de gente que olha para isso e não consegue ver as falas de Jesus nisso. Sabe, só consegue enxergar o desejo de ódio, de dizer, de menosprezar, de poder xingar ou até desejar a morte para as pessoas que se colocam nesse lugar, sabe? E eu acho que, né, também tem um sentido, né, com certeza a maioria, o apoio de muita gente, e que a gente encontre também nessas pessoas apoio e força para perceber que a gente pode fazer diferença. Porque acho que um sinal do cristão, né, nós estamos no jubileu, peregrinos da esperança, um sinal nosso tem que ser a esperança. Então, inclusive de olhar para os jovens e enxergar neles um futuro diferente. Né? A gente vê hoje em dia cada vez mais cedo os jovens que já têm capacidade de pensar fora da caixa. Pensar diferente do que no passado todo mundo era do mesmo jeito, todo mundo ouvia a mesma coisa, agora já tem acesso a mais informações e etc. Então que a gente encontre neles essa abertura da possibilidade da transformação. E quem sabe eles, né, conhecendo esse trabalho que é a essência da igreja, ou ao menos deveria ser, porque em muitas paróquias a gente nem vê isso acontecendo, né, nem se vê trabalhar o documento de Lex T, nem se vê, né, falar sobre trabalhos de caridade, que a gente possa cada vez mais espalhar isso e dizer, olha, não só é possível, como é mais fácil do que a gente imagina, porque a gente não está sozinho. Além da gente ter todo o povo de Deus comprometido com isso, a gente tem o próprio Deus que usa de nossas mãos, de nossa boca, para poder falar disso. E quem está com Deus tem tudo, né? Já dizia nossas avós, né? E quando eu vi que ele estava sendo perseguido, eu fui nas redes sociais procurar um jeito de chegar até ele. E aí consegui, e aí nós fomos nos falando. Acho que nesse sentido é muito importante que padres jovens, como o padre Tiago, sejam esse sinal. É interessante que também lá na Universidade Federal apareceram lá uns jovens no final e me deram esse cartão e disseram: nós formamos o grupo São Tomás Moros. Às vezes até gente que tem muita caminhada dentro da igreja não sabe quem é São Tomás Moros. Desculpa, e aquele grupo de jovens chegaram e falaram para mim: olha, nós somos o grupo São Tomás Moros. E no cartãozinho que eles me deram tem a oração do bom humor de São Tomás Moros, que o Papa Francisco gostava de rezar, a oração pelo bom humor. E o cartãozinho que esses estudantes fizeram chama Fraternidade Estudantil São Tomás More. E eu fiquei muito impressionado, porque a gente pensa que os jovens estão desligados, não estão nem aí, e formam um grupo desse e estão a serviço dos pobres. E eu propus para esses grupos de jovens de Santo André que promovam um grande almoço nas ruas de Santo André, convidando todos os moradores de rua. E quando saí de lá, já estavam combinando como vai ser o almoço e que eu vou também. Olha só. Sabe, assim, Robertinho, eu acho que cada padre tem dentro da igreja tem uma habilidade muito grande. Eles já falaram isso aqui pra gente, Padre né? Tiago, eu vejo uma habilidade gigantesca de usar as redes digitais, eu vejo uma habilidade no Tiago de lidar com o campo, né? De voltar as pessoas pro campo, além de outras habilidades que ele tem, um excelente cantor. Mas o Padre Júlio, o que eu noto, assim, depois de todos os episódios que a gente tem com ele aqui na nossa casa, o feedback das pessoas, ele tem uma habilidade gigantesca de mostrar a Deus pra quem não acredita mais em Deus, sabia? O que eu vejo de pessoas assim que são ateus, ateias, que viram e falam assim, cara... Eu acho que no fundo, ninguém é ateu de verdade. Só não conheceu quem de fato é Deus. Sim. Porque foi apresentado ao longo dos últimos anos uma mentalidade de um Deus autoritário, violento, vingativo, que não é a imagem do Deus verdadeiro. Então, não faz sentido a gente adorar essa imagem de Deus. Inclusive para nós não faria sentido nenhum. Agora, quanto mais as pessoas conhecem a verdadeira imagem de Deus, aí não tem como se apaixonar. E a verdadeira imagem de Deus é Jesus, que é o Deus que a gente vê. Exatamente. E o Deus que manifesta amor, compaixão e misericórdia. Quem quer saber quem é o Deus de Jesus, leia o Evangelho de São Lucas, a partir do capítulo 15, as parábolas da misericórdia. É aquele que perde
uma ovelha, deixa as 99, vai atrás da que se perdeu até encontrar. E quando encontra, a põe no pescoço com todo carinho, volta para casa e faz uma festa. Você falou de um Deus que era entregue para a gente, até pela própria igreja, um Deus mais ferrenho, mais diferente do que ele realmente é. E aí, assim, quando o Júlio vem aqui, sempre eu gosto de puxar alguma polêmica dele, né? Porque ele é famoso, claro, maior do que qualquer coisa pelas ações que ele faz, mas também por diversas pontuações que ele coloca. E o que você tem é uma visão diferente em alguns momentos da igreja do que ela entregou? Ou é só a coragem de mostrar, às vezes, algumas coisas que a igreja não fala? Por exemplo, quando você falou de uma santa esses dias atrás aí. Santa Cabrini? Sim. Acho que foi Santa Marina. Que ela era... Santa era uma Marina. trans. Santa Marina. Eu acredito que nós temos que buscar sempre a fidelidade a Jesus. Porque todos os santos são santos porque procuraram seguir Jesus. Então, o nosso critério de seguimento, o nosso caminho de seguimento, a verdade do seguimento é Jesus, que é misericordioso, compassivo, cheio de amor e proximidade com os pobres. Jesus é o caminho, porque Jesus não é como Deus, porque Deus ninguém viu. Deus é como Jesus, porque Jesus é o Deus que nós vemos. Nele tudo se revelou, né? Tudo se revelou. Jesus é o rosto da misericórdia de Deus. E as passagens que você falava, né, as passagens da misericórdia, é interessante que a primeira parábola contada são 3 parábolas juntas, né? Sim. A primeira parábola de 100 perdeu 1%. Da segunda passagem era 10 moedas, perdeu 1, perdeu 10%. E a terceira parábola eram 2 irmãos e se perdeu 1, perdeu 50%. Então ele vai mostrando, né? E às vezes quanto mais perto da nossa realidade, maior as chances de perder. Porque a gente vê diante de nós a realidade, a gente não se compromete, que foi o caso, né, começa com as 100 ovelhas, algo distante, depois a viúva perde 10 moedas, que é já ali na casa, e depois o pai perde um filho, que é dos 50%. Então, às vezes, quanto mais dentro, parece que mais a gente negligencia. E é interessante, né, que quando chega dos filhos, o pai, na verdade, perdeu os 2. Porque um foi embora porque ele não amava o pai, e o outro chama o pai de patrão. Não chama o pai de pai. Esse pai é tão maltratado de todo jeito e ele é compassivo com os 2, com o que foi embora e com o que ficou. E na primeira parábola, Jesus até usa de uma certa ironia. Ele diz: quem de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, deixa 99 e vai atrás da que se perdeu até encontrar? Qual é a resposta lógica? Ninguém. Perdeu uma, graças a Deus, que foi só uma, e estava dentro da margem de erro e de perda. E Jesus, de certa forma, é até irônico, dizendo: quem de vocês deixa 99, e não diz que deixa em segurança, fechadas, ele diz que deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. O amor é ilógico, o amor é injusto. Eu acho que já comentei isso aqui, um biblista que diz: se é justo, não é amor. O amor é injusto. Pô, obrigado, padres. Mais uma aula aqui no podcast Três Irmãos. Que isso se repita mais vezes, viu? É muito bom receber vocês aqui. Sempre que tiver uma outra polêmica, eu vou chamar aqui de novo. Então, toda semana a gente vai estar junto. E vamos deixar a Dilexi ter com vocês. Incrível isso aqui. Padre. Obrigado mesmo. Obrigado. Faça uma boa leitura. E quem sabe também, igual você falava, não ajude você e outras pessoas a encontrar cada vez mais Jesus. Porque aí nesses textos a gente também vai orientando do ponto de vista lógico. Porque eu acho que talvez o maior perigo nosso de nos afastar dos sofredores é quando a gente quer aplicar só a lógica das coisas. Ah, porque se tá aí é porque quer. Ah, porque... Entendeu? E a gente, pela lógica, a gente lava as nossas mãos. Quem sabe, ouvindo também pensamentos lógicos e realistas, a gente não consegue mudar um pouco a nossa mentalidade, né? Porque, no fundo, tanto esse documento como os do Papa Francisco nos deixava claro que a preferência pelos pobres não é uma escolha do cristão. Ela tem que ser a identidade do cristão. Então, por exemplo, alguém que se diz cristão e não tem comprometimento com os pobres, pelo contrário, usa de discursos, né,
discursos elitistas, etc., de exclusão e exclusivos, não estão vivendo verdadeiramente o cristianismo. Inclusive são esses que vêm, né, aqui no podcast poder reclamar da gente, ou em outros lugares, nas nossas redes. São esses que escutam a gente falar exatamente o que Jesus falava, mas não conseguem enxergar a verdadeira verdade. Enxergam apenas aquilo que recebiam lá no grupo do Telegram, ou que ouviu um discurso político de alguém fazendo, que transformou os seus políticos no seu Jesus, no seu guru. Tirou do lugar e colocou o bezerro de ouro, porque a gente vê um cristianismo que às vezes não quer conhecer Jesus, quer que faça o que eu quero. Usar da religião para isso. Eu gosto da religião, se eu posso usar dela para poder excluir os outros. E aí a gente vê muito católico, por exemplo, falar, porque fulano é homossexual, aí Deus não gosta de... Aí nessa hora a pessoa é extremamente católica. Aí ela segue direitinho o que ela quer. Mas na hora de viver tudo aquilo que Jesus fala sobre visitar o preso, de ir no presídio, nossa senhora, é um absurdo para as pessoas, né? De sair pelas ruas, de sentar do lado de uma pessoa para poder ajudar, e aí a gente vê um cristianismo que é moldado apenas aquilo que eu quero. No fundo, eu não quero seguir Jesus, eu quero usar o nome dele para fazer o que eu quero. Perfeito. Quer fazer uma oração? Você, o Padre Júlio? Puxei para nós. O mais jovem tem precedência. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai de bondade, nós queremos te agradecer hoje por esta oportunidade. Obrigado por ter nos inspirado a ser esperança onde não há esperança. A levar luz onde parece que há as trevas. Levar amor onde só há desprezo e maldade. Obrigado por esta oportunidade e que isso inspire cada vez mais pessoas. Inspire esses irmãos que hoje nos acolhem e inspire também nossos ouvintes. Que o amor tenha poder sempre de alcançar o nosso coração. Amém. Amém. Padre Júlio, quem quiser ajudar o senhor pode ir lá? Pode nos visitar, sim, de No segunda a café sexta. da manhã, pode qualquer pessoa? Pode, na Rua Sapucaia, 185, eu termino a missa das 7 e vamos para a Partilha do Pão, que também é na Rua Sapucaia, no número 36, no Centro Comunitário Santa Dulce dos Pobres. E pode levar também doação, por exemplo, roupas, né, para poder dar aos moradores de rua. Mostrou, tem né? também um bazar para poder arrecadar rendas. Tem também agora, eles mesmos, próprias pessoas, né, que estão em situação de rua, agora também estão fazendo canecas, garrafas, quadros, para também poder vender e reverter isso também para o projeto e também, né, de aprender, né, inclusive no final, né, o Gustavo falava que recebe até um certificado, né, pelo aprendizado para poder depois desenvolver também outros trabalhos. Tem muita coisa, tem, né, E a vamos biblioteca pode levar livros. Começar com o projeto Os Pés de Cristo para conseguirmos ter um atendimento de podologia para os irmãos de rua. Ô, pessoal, vai lá conhecer aí, ó, de segunda a sexta, não custa nada. Vai lá, eu acho que vai ser muito bom aí pra você mesmo, pra você ter uma experiência lá ajudando o Padre Júlio. Vai ser essencial. Eu vou, próxima vez que eu estiver aqui em São Paulo, eu venho um dia antes pra ver se eu consigo comparecer lá. Vou agradecer também o parceiro aqui do canal, que é a Guruja Concursos. Lembrar você que hoje é o último dia de Black Friday da Guruja. Se você tem um sonho de ocupar cargos dentro do estado, de Receita Federal, Receita Estadual, área de controladoria, auditoria, entrem agora na plataforma da Guruja, tá na Black Friday, é o preço mais barato do ano. O link tá na descrição, o QR Code tá na tela. Você tem alguns dias para experimentar a plataforma. Se você não gostar, você pode sair, mas eu tenho certeza que você vai ficar, porque lá dentro você vai se deparar com os melhores professores do Brasil, traçando planos de estudo com você e acompanhando passo a passo o seu desenvolvimento até você passar nesse concurso, que são áreas importantíssimas, que pagam muito bem e tem uma responsabilidade grande. Então aproveite agora essa promoção da Guruja, que é única. Robertinho falou que o Três Irmãos vai para a China no final do ano. Se você quiser ir com a gente também, tá o link na descrição. Acessa aí, você vai no grupo, a Fabi vai conversar com você, vai passar todos os detalhes da viagem pra você ir para a China
com a gente. E a última informação é a Alphacô, né, Robertinho? Que tá na Black Friday também. 6 camisetas por R$ 199,99 e frete grátis. É muito barato, extrema qualidade. Vale para você dar de presente, para você ir para academia, para você malhar. Aproveitem essa oportunidade da Alphacô. 6 peças por R$ 199 e frete grátis. Valeu? Valeu, galera. Valeu, Thiago. Valeu, Muito Júlio. obrigado, viu, Até por mais. tudo. Flui. Inter. Deus Fui. abençoe.